No entanto, tendo dito isso, o protagonista simplesmente pensa consigo mesmo que se ele der o dinheiro para a senhorita T, ele vai apostar e perder 2 bilhões e devolver 200 milhões em dinheiro, achando que isso é muito mais lucrativo do que dar presentes aos apresentadores sem. No entanto, enquanto o protagonista estava pensando isso, a senhorita Shen, o sacudindo, pergunta se ele está louco, já que, como ela tinha dito antes, ela aposta contra ele que ele vai perder grandes quantias, palavras que o protagonista não ouve, já que ele continuava pensando que seria melhor para ele perder todo o seu dinheiro e ficar louco gastando todo o seu dinheiro. E se por acaso você não souber por que o protagonista diz tudo isso, a razão é simples e é que lembramos que o sistema que o protagonista adquiriu permite que ele gaste dinheiro, mas apenas com uma garota, ou seja, literalmente. O protagonista pode gastar a quantia que quiser apenas se for para uma garota. Bem, apenas se for uma garota. Deve-se enfatizar que os 80% que o protagonista gasta com as garotas serão transferidos para sua conta. Dito isso, o protagonista imediatamente se senta para jogar sem. No entanto, quando o protagonista se senta, o homem explica a ele que a vacar é muito complicada e, portanto, levando em consideração que o fã pode não ser capaz de entender, ele é muito menos participativo e, portanto, é o protagonista que eles tinham que jogar o jogo Blackjack mais simples, perguntando ao protagonista se ela concorda, coisa com a qual o protagonista acaba concordando, dizendo a ele que não tem problema com eles. No entanto, enquanto diziam isso, a jovem já começava a dizer para si mesma que, como garçonete, um homem rico acabará de lhe dar um navio. Definitivamente, ela não pode recusar um pedido de um homem rico para não expor sua identidade e só pode jogar para o protagonista. Mas enquanto a garota estava pensando isso para si mesma, as pessoas atrás deles diziam que o protagonista estava em uma situação terrível, perguntando como as habilidades de uma garçonete nesse jogo poderiam ser tão boas quanto as do chefe. Claro, se isso fosse verdade, seria algo completamente inédito, já que como uma simples garçonete poderia ter a mesma estabilidade que um jogador veterano. Mas tendo dito isso, o jogo começa e imediatamente quando o jogo começa, a garota joga as cartas na mesa. Percebemos que o protagonista ganhou, o que faz o chefe dizer ao protagonista que ele tem muita sorte, perguntando que ele quer aumentar a aposta, coisa com a qual o protagonista, como não tem medo, diz-lhe que a mesma coisa que ele vai apostar como ele. No entanto, na próxima rodada, o protagonista acaba perdendo coisas, o que faz o homem agora dizer ao protagonista que está tudo bem, já que ele só precisa ganhar o próximo jogo. Mas é claro que sabemos muito bem que o protagonista não quer ganhar, mas sim perder e, portanto, ele diz à garota de cabelos cor-de-rosa que então ele vai apostar agora 300 milhões no próximo jogo, perguntando por que a denominação das fichas é tão pequena, pedindo-lhe para trazer agora 2 bilhões, o que a garota acaba aceitando. No entanto, tais palavras do protagonista deixam todos impressionados, literalmente sem palavras, enquanto se perguntava. É como se fossem 2 bilhões de dólares. E se há algo que o dinheiro do protagonista não tenha limites? Outro que ficou impressionado, mas feliz, foi o homem para quem o protagonista contou que, como era de se esperar do jovem mestre LYN, ele tinha muito disso. Enquanto pensava consigo mesmo que era realmente uma segunda geração rica que ficaria tonta, eles o provocaram casualmente, pensando que, depois de ganhar os 2 bilhões, seus negócios ilegais logo se recuperariam. Dito isso, um momento depois, não mostram como o protagonista continuou a apostar. No entanto, toda vez que o protagonista apostava, ele perdia, e o vencedor era sempre o mesmo, o Sr. Land, que continuava a ganhar sem parar. Mas o protagonista não parava porque estava perdendo, pois já sabemos o que ele quer. Por isso, ele aumentava cada vez mais o seu dinheiro, e as quantias do protagonista chegavam a 200 milhões, 500 milhões e até 1 bilhão. Mas é claro que o protagonista perdeu todo esse dinheiro, o que é realmente bom para ele, mas ninguém sabe disso. Então, Miss Shen, ao ver que o protagonista perdeu tanto dinheiro, acaba puxando-o para falar em particular. No entanto, enquanto viam como Miss Shen levava o protagonista, eles simplesmente pensaram que ela era muito ardente e certamente queria ter relações com o protagonista. E ao ficarem sozinhos, Miss Shen confronta o protagonista, perguntando se ele está louco, já que o dinheiro não é desperdiçado dessa maneira. Ela pergunta ao protagonista se ele realmente acredita que, cada vez que dobra seu dinheiro, conseguirá recuperar o que perdeu no passado, dizendo-lhe para não ser estúpido, pois não existe tal coisa como sorte na mesa. Enquanto isso, podemos observar como sua simpatia diminui em 3%, mas o protagonista, ao ouvir isso,
Pensa consigo mesmo que esta é a primeira vez em sua curta vida que ele toca uma garota bonita, e isso não é nada mal portanto. Ele diz a ela que a culpa não é dela e para não ficar tão animada com isso, enquanto ainda pensa que é melhor persuadi-la gentilmente para não assustá-la, já que, afinal, ela não pode entender que perder dinheiro é uma operação para ganhar dinheiro. No entanto, as palavras vazias que o protagonista disse à garota, Miss Jenny, acabam a fazendo corar. Muito obrigado, protagonista, ela diz, sem se empolgar, só querendo dizer a ele que não há como ela ganhar isso, enquanto pensa consigo mesma que não conseguiu controlar suas emoções por um tempo e o protagonista está quase descoberto. Ao ouvir isso, o protagonista sorriu calmamente, pensando em uma nova estratégia para virar o jogo a seu favor e, ao mesmo tempo, conquistar o coração de Miss Jenny. A história estava apenas começando a ficar interessante. Na própria boca dele, ele disse que não pode vencer. Ele faz a mesma pergunta. Por que é impossível vencer? Se algo muda, são as cartas dele. Inocentemente, é claro. Tornando-se o protagonista, ele continua fazendo a mesma pergunta. Se algo muda, é como nos filmes, onde as frutas e o rosto das cartas mudam para o que você quiser. Miss Chen, ao ouvir isso do protagonista, abaixando a cabeça, ela diz ao protagonista para não ser enganado pelo filme, já que é o truque mais baixo que existe. Para que o protagonista possa entender por que ela disse isso, ela explica ao protagonista que o chip de confirmação do poker está na mesa de jogo e os sensores estão instalados sob a mesa. Antes de as cartas saírem do distribuidor, o sensor já conhece o número e a sequência das cartas e por isso vai em direção a isso, sabendo qual carta será emitida e para qual pessoa será dada. O croupier deixou claro antes da aposta, e o croupier age como intermediário, avisando por meio de um fone de ouvido Bluetooth. Você saberá se deve dobrar a aposta ou desistir nessa rodada. Cartas roubadas ou falsas serão detectadas imediatamente pelos sensores, já que as cartas com X e os sensores estão em conformidade com as regulamentações e são projetados para evitar que os jogadores trapaceiem. A única exceção é a gorjeta que o croupier recebe, mas isso é amplo e não pode ser descoberto. Após essa breve explicação, a senhorita Shen diz ao protagonista que é por isso que ela disse que ele não pode ganhar apenas perguntando. Ela pergunta se ele entendeu, ao que o protagonista responde que sim, concordando com a verdade. Ela continua sorridente e diz que é fácil quando se sabe como funciona, convidando-o a continuar jogando e oferecendo-lhe uma lição sobre o jogo. O protagonista fica um pouco confuso, pois não entende o que ela quer dizer. Dito isso, somos apresentados ao protagonista, que volta para continuar jogando. No entanto, La Peligrosa argumenta que as cartas podem ter sido manipuladas e decide verificá-las. O protagonista está confiante, pensando que não há problema, mas eles decidem verificar de qualquer maneira. Após a verificação, fazem com que o protagonista perca de forma convincente. As pessoas ao redor percebem que a situação está ficando interessante, já que o protagonista está apostando milhões literalmente. Enquanto ele está revisando as cartas, La Peligrosa coqueteia com ele. O protagonista sugere que ele pode examiná-la onde quiser, mas ela sugere que ele deve verificar a mesa e sua própria roupa mais tarde. O protagonista logo descobre uma falha na mesa e decide adicionar 3 níveis de força sem explicar imediatamente o motivo. Ele diz que não há problema e que devem continuar jogando. No entanto, ele comenta que o chefe ganhou muito dinheiro, mas é tão covarde que só aposta dezenas de milhões de cada vez. Ele pergunta se o chefe tem medo de perder. As pessoas ao redor comentam que não é barato jogar dezenas de milhões, mas depende de quem está do outro lado. Alguém menciona que o Sr. Link, o protagonista, sempre aposta centenas de milhões, tornando realmente barato em comparação com o Senhora. Essas palavras caem como pedras no estômago do senhor, que decide imediatamente que jogará uma grande partida com o Sr. Link. Ele aposta 1 bilhão, confiante devido à sua associação com La Peligrosa para garantir que ele seja vencedor. As cartas, agradece ao elevador. No entanto, quando ele tira a carta, algo inesperado acontece, e é claro nessa nota. O senhor, o protagonista, e o que ele sabia que estava acontecendo. A pergunta é: o que está acontecendo? Dizendo a si mesmo. Então, ele se apressa, pois está com pressa para devolvê-la. No entanto, ele está assustado, com medo de que o sensor não responda. Portanto, o senhor está assustado e pensa consigo mesmo que não pode acreditar que o protagonista tem tanta sorte. No entanto, sabemos muito bem que não se trata apenas de sorte. É bom saber que o protagonista adicionou esses 3 níveis de força para danificar o sensor e,
Portanto, agora o sensor não funciona. O protagonista tem mais possibilidades de ganhar, e alguém acaba de anunciar que o chefe ainda está preso, e o protagonista acabou de ganhar essa partida. Isso deixou todos surpresos no local, pois claramente o protagonista acabou de mudar completamente a situação. As pessoas estão comentando que finalmente o protagonista teve uma vitória, enquanto outros dizem que o protagonista ganhou um jogo e está de volta. O gordito também diz que o chefe não tem mais nada em sua cesta, pois como ele poderia ter, se ele mesmo apostou todo o seu dinheiro e, portanto, perdeu tudo nessa parte. Ele declara que comporta-se de forma desonesta, mas o protagonista questiona o mesmo, perguntando como ele pode jogar, dizendo: então ele ganhou muitas rodadas e não tem problema, mas agora ficará louco depois de perder um jogo. Assim, parece que quem não pode se permitir perder é o próprio mar, ele que não pode se dar ao luxo de perder diante disso, ao perceber que não pode culpar o protagonista, apontando para a senhorita Jen, dizendo a todos que essa garota acabou de trapacear, dizendo: então ela começou a jogar pôquer há anos, e por isso não pode envolvê-lo. Assim, aquela mulher é uma especialista que o protagonista contratou. E claro, se a intenção dela era incriminar o protagonista, posso dizer que ela conseguiu, já que todas as pessoas estavam duvidando e comentando que não podiam acreditar que o protagonista tivesse trapaceado, dizendo-lhe: então não está certo trapacear. E além disso, ele diz que seu barco tem regras que devem ser respeitadas à mesa, e trapacear nas mesas não é pouca coisa. Bem, não é pouca coisa, e além disso, ele comenta que o protagonista tem muito dinheiro, mas seu comportamento é desonesto. O próximo passo é esse fato, que faz com que a senhorita Shen fique na defensiva. O protagonista conta a todos que o protagonista não trapaceou e pode verificar que o sistema de acompanhamento não está funcionando. Porém, ele já está cansado das mesmas palavras apontando para o protagonista. Uma arma afiada diz a ele que, de acordo com as regras do comércio, um trapaceiro corta seu próprio dedo e, além disso, eles confiscam todo o dinheiro da aposta. E se o protagonista não fizer isso? Será uma de suas balas ou o protagonista em o rosto desta ameaça ao pegar uma ficha na mesa e os dados ao mesmo tempo que também tem curiosidade e que com 6 anos de prática e sua velocidade de mão uma pergunta ao mesmo tempo quem é mais rápido com uma pistola ou mais. Palavras dele que vão acabar preocupando a senhorita Jean e a protagonista que realmente não vai causar esse tipo de morte. Porém, neste momento, ouvimos um tiro disparado, algo que claramente me deixa preocupado. Mas relaxa, meu amigo, não é o protagonista que está no chão, mas sim o senhor, a senhora Chan, que estava ao lado dele. Ela diz para si mesma que acabou de ver o protagonista retirar as fichas de sua mão direita, golpear a arma e, ao mesmo tempo, golpear o Sr. Andrés várias vezes seguidas. A velocidade do protagonista era incrivelmente rápida. E claro, isso não é normal. Definitivamente não é. O Sr. King, ao ver o senhor no chão, imediatamente diz aos seguranças para prenderem o protagonista rapidamente, pois ele apostou milhares de dólares e se atreveu a ferir alguém. No entanto, a situação se inverte. Os guardas de segurança, em vez de pegar o protagonista, acabam prendendo o senhor. Isso faz com que ele pergunte por quê. E claro, como esse cara precisa de uma resposta, o protagonista se aproxima para dizer a ele que esqueceu algo muito importante. O protagonista é, na verdade, o financista daquele barco agora. Ele pergunta a todos quem eles acham que os guardas de segurança vão ouvir. Chutando o senhor, o protagonista pergunta a todos se eles acham que foi ele quem trapaceou, surpreendendo a todos quando o protagonista chuta o senhor, e eles veem que ele tinha várias cartas escondidas. Sandra, um pouco curiosa, pergunta ao protagonista como ele ganhou. Sorrindo, o protagonista se aproxima dela e confessa que, enquanto estava arrumando a mesa, secretamente quebrou o sensor. Foi um jogo de sorte e ele escondeu 2 cartas debaixo da manga quando estava ganhando, palavras que arrancam um belo sorriso da senhorita. Isso é muito ruim, enquanto a popularidade dela sobe 15%. Claro que sim. No entanto, neste momento, o Sr. John chega ao local e pergunta imediatamente o que está acontecendo, já que vê muitas pessoas reunidas. Como o Sr. John é o chefe do barco, o gordinho confessa a ele que armaram uma armadilha para o protagonista e também atiraram, palavras que fazem com que outro homem seja levado embora. Sim, foi o Sr. John, que se aproxima do protagonista e pergunta se ele está bem. O protagonista responde que está perfeitamente bem, mas ele está em pânico e continua a perguntar se ele levou apenas um tiro perdido ou se foi cortado por uma faca. No entanto, as pessoas ouvem que o protagonista é o senhor e ficam surpresas, já que não esperavam que ele fosse o verdadeiro mestre,
pois ele foi muito discreto. Enquanto estão surpresos, a senhorita Jean informa a alguém que o alvo principal foi neutralizado e que precisam agir imediatamente. Dito isso, voltando ao Sr. John, ele confirma às pessoas que o protagonista é o senhor. Então, o protagonista é o verdadeiro senhor que anda, aquele que tem estado falando. Por isso, convido especialmente para essa noite. E, claro, como era de se esperar, as pessoas, ao ouvirem que o protagonista é o senhor, acabam literalmente lambendo seus sapatos. No entanto, exatamente nesse momento preciso, vários policiais chegam ao local para informar a todos que fiquem quietos e não se movam, pois iriam prender os contrabandistas. Pedem a todos que cooperem, e depois de dizer isso, os policiais agem conforme o prometido, levando todos os contrabandistas. Enquanto um policial informa a senhorita Jane que o senhor enviou seus homens e os criminosos foram capturados, prontos para serem presos, ela aceita a situação e diz que devem se retirar agora. Antes de sair, no entanto, ela se pergunta para onde foi o protagonista. Ele ajudou a capturar o criminoso, então seu dinheiro deveria ser devolvido. Enquanto ela pensa nisso, percebe que o protagonista já está um pouco longe. Felizmente, ele aproveita a confusão e escapa pela janela, pois sabe que, se for pego pela polícia, será o seu fim. A cena muda imediatamente para o quarto das meninas, onde Jane está. Ela se pergunta para onde foi o protagonista e por que ele não respondeu a sua mensagem. Ela queria convidá-lo para jantar em sua casa no dia seguinte. No entanto, ela está hesitante porque da última vez que o convidou, algo a interrompeu devido a um acidente naquele dia. Enquanto ela pondera sobre isso, a ex-namorada do protagonista aparece, dizendo a Jane que ela parece muito cansada. Jane pergunta o que está acontecendo, pois parece que alguém mexeu com ela. A ex-namorada a aconselha a se proteger, e isso faz com que o namorado do protagonista confesse algo a Jane. Ele diz que tudo isso é culpa do protagonista, revelando que ele não é tão amável e honesto como parece. Na verdade, é bastante rude. Surpreendentemente, essa revelação faz Jane sentir-se incrivelmente bem. Ao ouvir isso, ela pergunta se ele está falando sério, achando difícil acreditar que o protagonista tenha sido rude com ela. A ex-namorada então revela que Jane mesma rompeu o vestido, indicando uma marca que tinha. Sem o protagonista ter força para girar a tampa, a marca da bofetada era claramente visível. Jane fica chocada ao ver a marca grande da palma da mão e percebe que não foi ela mesma quem fez isso. Isso significa que, como o namorado havia dito anteriormente, provavelmente foi o protagonista quem a agrediu. Ao perceber que Jane notou isso e que ela está tremendo, ele sugere que ela coloque algo para não pegar um resfriado. No entanto, Jane não diz nada a ninguém e foge do local às pressas. Foi uma satisfação para a ex-namorada do protagonista, pois ela pensa consigo mesma que, se quisesse se dedicar ao protagonista, já é tarde demais, já que um homem sempre permanecerá com sua primeira esposa. Lembrando que o protagonista fez anteriormente com ela, ela diz que o protagonista é realmente bom, especialmente quando a atingiu no final, pois isso fez se sentir bem. Portanto, ela se pergunta quando poderá continuar ou quando isso se repetirá. No entanto, ela lamenta o caso. Mas aqui, tudo continua com a senhorita Lu Yayai, que estava do lado de fora do dormitório dos meninos. Enquanto ela caminhava por lá, pensava consigo mesma por que ele não estava respondendo às mensagens ou ligações. Será que ele está dormindo? Ela se referia literalmente ao protagonista, já que, como ela disse, ele não responde às suas mensagens ou ligações. Mas isso não é mais um problema. Ela ainda acredita que, com base em tudo que a ex-namorada do protagonista lhe disse, parece que eles não estão mentindo. Mas se for verdade, ela precisa se apressar, porque um homem rico como o protagonista, bonito, musculoso e até mesmo sem namorada, deve ser objeto de competição entre as mulheres. Por esse motivo, ela mesma, uma mulher determinada, argumenta que nunca desistirá. No entanto, enquanto Lu Yai estava pensando nisso, as pessoas que estavam lá se perguntavam por que aquela garota estava esperando alguém vestida com tão pouca roupa. Eles deduziram que talvez ela tivesse brigado com o namorado e fugido. No entanto, horas se passaram e, no dia seguinte, o protagonista, que estava fora, pensou consigo mesmo que a noite passada foi cheia de apostas e brigas, e por isso agora está exausto. Ele só quer dormir. No entanto, naquele momento, o protagonista nota alguém, e essa pessoa é a senhorita Lu Yai, que aparentemente estava esperando por ele. Parece que ela ficou lá a noite toda, e de fato foi isso que aconteceu. Algumas pessoas que estavam lá afirmaram que a viram esperando lá a noite toda, enquanto o parceiro dela disse que não só a viu, mas que a garota esperou lá a noite toda. E é claro que o protagonista estava perto o suficiente para ouvir tudo isso. Apesar disso, Miss Lu e a Vera,
O protagonista imediatamente se lançam nos braços dele para dizer que ele finalmente voltou, algo que o protagonista faz sem perder tempo. Com base no que ouviu para confirmar sua teoria, ele pergunta à garota se ela esperou lá a noite toda por ele, palavras que Lu confirma. Mas o protagonista lhe diz que está tudo bem, já que ele mesmo está tão ocupado que é justo que ela o espere. Portanto, o protagonista diz a ela que quer que ela saiba que ele entende, o que deixa o protagonista um pouco desconcertado. Ele pede a ela para entender, e enquanto abraça o protagonista, ela responde a ele com uma voz terna e suave que ele é tão bom que ela percebe o quanto é diferente dele. Portanto, deve haver muitas garotas melhores que eles o perseguindo, mas ela, como mulher, está disposta a ser a mais sensata. No entanto, depois de dizer isso, a senhorita Lu começa a se sentir um pouco mal. E é claro que o protagonista fica um pouco preocupado com isso. Mas como todo homem, ele acaba acalmando a garota para dizer a ela que primeiro a levará para descansar. Depois de levá-la para descansar, ela agradece ao protagonista por tê-la levado de volta. E pegando a mão do protagonista provocativamente, ela diz a ele que ele é muito bom para ela e, portanto, propõe ao protagonista que, como ele estava ocupado demais na noite passada, provavelmente está cansado. Ela pede a ele para deixá-la fazer uma massagem nele, palavras que fazem o protagonista corar, pensando, assim, que Luia a esperou por ele a noite toda, mas ainda assim ela queria lhe fazer uma massagem e o protagonista elogia por isso e, portanto, ele pensa que Luia é uma garota realmente extraordinária e, assim como o protagonista, ele não é bobo para rejeitar essa proposta. Ele acaba aceitando, já que não há necessidade de desperdiçar a carne que cai em seu colo, e, portanto, ele pergunta a Luia se ela sabe fazer massagem. Então, e aí, posicionando-se sobre o protagonista, responde que é claro, pedindo-lhe para relaxar e descansar. O protagonista acaba fazendo isso e, enquanto estava relaxado, ele lhe diz que é muito confortável. Como forma de gratidão, ele diz a ela que, como a casa dela é um pouco longe da escola, ele a levará para comprar uma casa perto da escola em alguns dias, o que acaba emocionando a garota pelo belo gesto do protagonista para com ela. Ele acaba lhe dando um beijo na bochecha, enquanto o sistema também informa ao protagonista que a favorabilidade dela aumentou mais de 4%, resultando em uma favorabilidade total de 95% para Lu e ele. No entanto, sabemos que o protagonista só está dando esse presente a ela para aproveitar a oportunidade de ganhar dinheiro. Entretanto, as coisas já estavam ficando emocionantes. E Lu Yai, enquanto colocava sua mão onde não deveria, argumenta que, a partir de agora, ela lhe dará uma massagem todos os dias, perguntando se ele concorda com isso, palavras que Lin Jin afirma que sim. Claro, quem seria burro o suficiente para recusar uma proposta como essa? Mas o mais intrigante de tudo é que não nos contam o que aconteceu depois disso, já que algumas vozes foram simplesmente ouvidas ao fundo. Mas eles nos mostram como o protagonista tinha adormecido após a massagem. Então, quando percebemos que o protagonista havia adormecido, imediatamente pega o telefone para perguntar ao ex-namorado do protagonista o que deveria fazer, já que o protagonista acabou de dizer que comprará uma casa para ele escrevendo para ele. Antes, o protagonista gastava mais de 10 milhões para comprar uma casa para ele, mas agora ela quer comprar uma casa para ele, perguntando se deveria aceitar ou não. Como ela está muito angustiada, no entanto, a ex-namorada do protagonista fica muito surpresa quando percebe que Lin Jin vai comprar uma casa para Lu Yai, mas finge que essas palavras não a afetam de forma alguma, escrevendo para ela dizendo que, se o protagonista deu a ela, então ela deveria aceitar, já que de qualquer forma o protagonista tem tanto dinheiro que ele não tem tempo para gastar. Então, ele tem animais de estimação e doa para os mendigos, e além disso, ela argumenta que nem se importa com o dinheiro do protagonista, mas então, e em resposta a isso, ela simplesmente comenta com ela que ela só está com Lin Jin há alguns dias e que ele gastou tanto dinheiro com ela que é constrangedor e ela acha que nunca ouviu dizer que a senhorita Lu literalmente gastou dinheiro com ela e estava se gabando. Mas o namorado do protagonista ainda diz a ela que dinheiro é algo comum e não significa nada para ela e o que conta é a união física e mental entre ela e o protagonista, mas isso a faz rir um pouco enquanto pensa consigo mesma que ela está simplesmente brincando, já que quando o protagonista lhe der uma casa nova, tirará uma selfie com ele. Protagonista no grande sofá e eu vou enviar para ela e é claro que o propósito dessa foto será fazê-la continuar com sua impotência e sua raiva. Dito isso, o tempo passa e à tarde passamos com o protagonista que disse que depois da massagem da manhã era bom tirar uma soneca,
No entanto, quando o protagonista pegou o telefone para verificar as mensagens, ele ficou surpreso, pois havia muitas mensagens e além do dia anterior, Lu Yae perguntou ao protagonista onde ele estava, pois queria contar algo a ele, mas não apenas ela, também a senhorita Shen, a nova protagonista, disse a ela que ainda estava com dor na cintura, mas se sentia muito bem, perguntando quando poderiam jantar, e além delas, também a senhorita Yembo, senhorita Yuan e até a senhorita Shen. Senhorita Shashi convidou o protagonista, literalmente todas queriam sair com o protagonista. O protagonista também nos conta que o Sol em pessoa mandou mensagens para as garotas, mas elas não responderam. Mas agora é o contrário e como há muitos contra-ataques e também como as garotas são uma tarefa árdua para o protagonista, ele mesmo se pergunta como pode ter tanto tempo para conversar com todas elas. Mas à medida que o protagonista continuava lendo as mensagens, ele mesmo nota uma mensagem importante dos vendedores de carros que disseram ao protagonista que o carro que ele havia encomendado já chegou, perguntando quando será entregue, o que o protagonista, ao ver essa mensagem, pensa consigo mesmo que ultimamente esqueceu muitas coisas para fazer. Então ele esqueceu completamente disso. Mas ainda não. Ele economizou o suficiente para o carro, mas como o protagonista está interessado no carro, ele escreveu a mesma coisa para ele que irá pessoalmente buscar o carro e dito isso, o protagonista diz a si mesmo que não tem nada a fazer naquela tarde. Então ele teve que ver com seus próprios olhos e o carro é tão bonito quanto na foto. No entanto, depois que esse tempo passa, fomos para a convenção de exposição de carros Yangyang e havia muitas pessoas lá e além de pessoas, havia muitos carros por carro esportivo. O protagonista que estava chegando ao local fica impressionado com a grande exposição de carros. Impressionado, ele pensa consigo mesmo que o dono do carro é um verdadeiro ladrão, pois disse a ele que iria pegar seu carro pessoalmente e mostrou a ele como mercadoria. E além disso, há muitos carros de luxo sem nome, portanto, o protagonista nos confessa que esta é a primeira vez dele em uma exposição de carros, mas o protagonista também fica surpreso com algo mais e a coisa é que há muitos estrangeiros no local. No entanto, quando um desses estrangeiros pergunta se o senhor está lá, ele acaba aparecendo ao lado da senhorita Shen. Bem, Shen Meiyun, junto com também o de jaqueta azul cujo nome é Yu. E é claro, esse senhor bom para o senhor Center. Vamos chamá-lo de CJ. Dito isso, Yukun, a senhorita Meijunho se aproxima dele para perguntar se ele está com sede, pois ela vai trazer água para ele, palavras que ela acaba negando a ele, pois ela diz a ele que não está com sede. Mas dessa forma de insistência também pergunta se ele está com fome, pois vai trazer um sanduíche para ele e também a garota antes disso acaba o rejeitando, pois diz a ele que também não está com fome. No entanto, alguém que não rejeita oportunidades é o protagonista, porque quando ele vê que há água por perto, ele acaba chamando para que ele possa beber um gole, mas é claro que ele fez, mas enquanto estava bebendo, o protagonista pensou consigo mesmo que tudo isso é ótimo, já que não. Ele esperava que o show de carros teria comida e bebidas e além disso, ele poderia ver que também havia sorvete grátis. Este é sorvete. Parece que eles tinham uma sobremesa de álcool. Bem, eu não sei o que é isso, mas nada disso. O protagonista, ao ver isso, se aproxima imediatamente das garotas para pedir sorvete, mas elas dizem ao protagonista que sentem muito, pois acabaram com o sorvete. Mas é claro que à primeira vista isso pode ser visto como se elas estivessem negando o sorvete a ele, mas o protagonista, como não tem ideia disso, diz que então ele irá embora. No entanto, quando o protagonista está saindo, naquele momento alguns estrangeiros chegam para perguntar às garotas se há mais sorvete e as garotas, em resposta a isso, dizem a ele que há. E enquanto estavam passando um para ele, dizem que a colher está na tampa e que ele deve usá-la devagar. Mas, claro, o protagonista consegue perceber isso, e as pessoas viram bem que tipo de pessoas eram aquelas garotas. Mas isso não foi feito apenas ao protagonista, pois podemos ver como outras garotas acabam chegando ao local para perguntar se há mais sorvete, ao que as garotas, como disseram ao protagonista, dizem que não há nenhum. Mas quando as garotas estavam planejando deixar o local, o protagonista acaba aparecendo para confrontá-las e dizer a elas que não é por ele ou por elas. Aquelas garotas não tinham sorvete, mas para o estrangeiro que acabará de entrar, elas tinham perguntado. Então, se o sorvete delas depende da raça, a garota ruiva que havia sido informada anteriormente de que não havia sorvete pergunta se isso é verdade. E quando sua amiga vê algumas pessoas com sorvete, ela diz a ela que ela só precisava olhar, já que aqueles dois estrangeiros têm sorvete. E, é claro, diante disso, elas não evitam se perguntar o que está acontecendo exatamente. As garotas, diante disso,
com um mosquito morto, pedem desculpas, dizendo a ela a mesma coisa, que isso é um limite diário disponível apenas para certos clientes, o que deixa o protagonista irritado. Ao ouvir isso, ele perguntou o mesmo que certos clientes, dizendo a ela que se refere a pessoas diferentes do que as palavras chinesas, o que a deixa um pouco zangada. Mas se essas simples palavras a deixaram zangada, eu acho que isso a deixará mais irritada, já que o protagonista acaba fazendo um escândalo porque a sorvete e eles não lhe dão um, do que as garotas, como tinham dito ao protagonista antes. Elas dizem a ele que sentem muito, mas aquele foi o último. Mas o protagonista não acredita nisso e pede para elas abrir a caixa, já que ele precisa ver com seus próprios olhos. No entanto, essa confusão está acontecendo. O senhor pergunta a você: quem está fazendo tanto barulho na área de exposição dele? Que tipo de coisa é essa? O Sr. Yukun diz a ele que são apenas alguns chineses que estão causando problemas, e por isso, ele vai simplesmente ir lá resolver. E, tendo dito isso, ele pergunta à senhorita Yunion se ela também está preocupada que o negócio de seu irmão te seja afetado, dizendo a ela para não se preocupar, já que ele está lá. Mas essas palavras ditas por ele parecem não agradar muito a moça. Yuyun diz para si mesma que esse cara Yukun está chateado. Se não fosse pelo fato de que seu irmão tem uma relação de cooperação, ela realmente não gostaria de falar com ele. No entanto, tendo já dito isso, Yuko se aproxima do protagonista e pergunta a ele, a mesma pessoa, sobre o que ele está falando. Que coisa é essa? O portal responde a ele perguntando se ele é o responsável e, se sim, diz a ele que aquelas duas garçonetes só dão sorvete para estrangeiros, mas pessoas do próprio país deles não podem comer. O que é arrogantemente se aproximando do protagonista e perguntando qual é o problema, já que os estrangeiros têm dinheiro, mas talvez ele tenha dito a ele que uma pessoa que vai a shows de carros para comer e beber ainda tem a cara de causar problemas lá. Literalmente esse homem está tratando o protagonista como um pobre idiota, mas sabemos que não é assim. Tendo dito isso, o protagonista diz a ele mesmo que sente muito desapontá-lo, mas ele está lá para pegar um carro, qual coisa, para que esses estejam morrendo de rir. Mas o prota então pergunta a ele a mesma coisa de qual é a graça, e o Ku zombando do protagonista diz a ele que não importa o quão pobre ele seja, ele não pode pegar um carro perguntando se ele quer pegar um carro por 6.000 e ainda diz ao protagonista que não há necessidade de eles contarem uma mentira, já que não há carro que valha menos de $1 milhão no show de carros do Yanyan, perguntando a ele. Então se ele entendeu, no entanto, com base no barulho que estavam causando no lugar, várias pessoas acabaram se aproximando dele para perguntar o que está acontecendo. Por que há tanto barulho lá? Algo que alguém acaba argumentando que o protagonista é um pendurado e foi lá só para comer e beber e ainda faz um escândalo e, é claro, em resposta a isso, as pessoas perguntam por que não o tiraram de lá? No entanto, Yukun pergunta ao protagonista quem ainda está lá dizendo que ele realmente tem uma pele dura. No entanto, o protagonista enquanto saboreia algo diz a ele algo que ele finalmente encontrou e o que ele encontrou foi algo que o Sr. Gen havia dado a ele de presente outro dia. E quando ele mostra o que o Sr. Gen havia dado a ele outro dia, o protagonista deixa imediatamente todos sem palavras, fazendo as pessoas se perguntarem com quem ele se casou. Essa é uma das únicas 5 cartas VIP de diamante para o salão do carro Yin Yang e para poder pegar uma delas você tem que gastar mais de $10 milhões e ter ativos de pelo menos 1.000 milhões para conseguir um cartão VIP de diamante. No entanto, como o protagonista agora tem o poder literal em suas mãos, ele pergunta a ele se poderiam finalmente calar a boca e ouvir as pessoas. Quando percebem quem é o importante personagem que o protagonista é, eles pedem desculpas a ele, dizendo que cometeram um grande erro. O que faz o protagonista perguntar à mesma pessoa que como eles cometeram um erro dizendo a ela que não é só ele que eles têm que pedir desculpas, mas também todos os chineses naquele show. Já que de qualquer forma tudo começou com ela agradando estrangeiros e além disso não tem nada a ver se ela tem ou não dinheiro para comprar um carro, a garota de cabelos vermelhos também diz que o sorvete é apenas uma coisinha, perguntando a ela se ela acha que a única coisa que importa para ela é esse pedacinho de sorvete, dizendo a ela. Então o que importa para ela é que ela tem estado de joelhos por muito tempo para aprender a se levantar. Em poucas palavras, ela não aprende com seus erros. Quando as pessoas ouvem tudo isso sobre o filme Red, acabam elogiando-a porque está muito bem dito e, portanto, dizem que a garota é ótima, mas ela não é apenas